Irmãos, hoje pela manhã nós tivemos a alegria de receber o reverendo Heber Carlos de Campos, que ministrou a palavra no nosso culto devocional antes da Escola Bíblica Dominical. E novamente hoje nós teremos a alegria de receber a palavra do Senhor por meio do seu servo. Ele tem estado conosco desde quinta-feira passada, junto com a sua esposa, que está aqui no nosso lado, essa simpatia que é a nossa irmã Zeli, Neuzeli, mas que todos conhecem como Zeli, e ministrando o módulo de Teologia Sistemática no Instituto Kuyper. E como temos sido privilegiados nesse ano, temos também os nossos professores, também permanecendo conosco no domingo para nos trazer a palavra de Deus. Então é com muita alegria que eu entrego o púlpito dessa igreja, muito honrado, a palavra que vai ser trazida pelo nosso irmão. E eu gostaria de orar por ele e com ele, junto com vocês, pedindo que Deus o use aqui no nosso meio mais uma vez. Curva a sua cabeça e vamos falar juntos com o Pai. Senhor Deus, toma o teu servo nas tuas mãos. Ele tem a palavra que o Senhor colocou no seu coração, pronta para compartilhar conosco. Que esta palavra, que vem da tua palavra, escrita e inspirada por ti, seja iluminada na sua mente e na nossa mente, na medida em que ele for ministrando, abrindo seus lábios e sendo usado por ti como instrumento nas tuas mãos. Toma-o com poder, graça e glória, para que, ao fim deste culto, o teu nome, o nome de Jesus, o teu Filho, tenha sido glorificado por meio da ministração da tua palavra. Fala e alimenta a nossa alma. É o que nós te pedimos em nome para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Capítulo 23 do Evangelho de Lucas. Todos abram sua Bíblia. Jesus havia passado uma noite dos diabos, de Deus. Não porque o diabo teve qualquer domínio sobre o que aconteceu naquela noite anterior e na manhã do dia seguinte. Foi Deus que moeu o seu próprio filho. Ele pagou o resgate seu e meu, não ao diabo, como costumeiramente alguns dizem, mas ele pagou o resgate meu e seu, àquele que era credor dos homens. No verso 44, depois de uma longa leitura que eu fiz aqui, sozinho ali, ele havia experimentado em alguma medida o rolo compressor de Deus passando sobre si, a ponto dele pedir: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele sabia que esse cálice ele tinha de beber. Era o preço da redenção nossa. E ele foi preso ali. Ele se ofereceu a si mesmo ali. Quando todos queriam dizer: o Messias sou eu. E ele fala: eu é que sou ele. E vocês me procuram. Ele entregou-se aos homens. Entregou-se aos seus algozes. Então foi preso. E daí ele passou nas mãos de Pilatos, nas mãos de Herodes, nas mãos de Pilatos outra vez, foi cuspido, zombado, ele foi machucado, ele foi maltratado, ele foi vilipendiado. Vocês e eu não conseguimos perceber o que está por detrás destas violências todas que fizeram com ele. E então, às 9h da manhã, ele subiu ao cadafalso, ou seja, ele foi à cruz. Ele foi levantado na cruz às 9h da manhã. Mas antes disto, olha só, 44. Já era quase meio-dia, a hora sexta. E escurecendo-se o sol, houve
trevas sobre toda a terra até a hora 9. Isto é, da meio-dia às 3 da tarde a luz apagou. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário, que é aquele véu que impedia que os outros homens entrassem no lugar santo. Somente o sacerdote. Agora todo mundo que pertence a Deus vai ter acesso a Ele neste sinal do rasgar do véu. Então clamou Jesus em alta voz: Pai. Um cara quando está morrendo, e Jesus morreu exangue, mas ele não morreu como um fracote. Ele morreu na plenitude das suas forças, mesmo a despeito dos desgastes da semana que ele havia passado, da noite anterior, sem dormir e sofrendo violência dos homens. É dito que ele disse em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Que morte de realeza é esta? Dito isto, ele expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E olha esta expressão que eu leio agora, é sobre ela que eu vou falar até que termine o meu sermão. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Senhor, mais uma vez nós te pedimos graça. Tu sabes que eu sou barro. E se não operares, nada funciona. Se não abrires os olhos dos que estão cegos, eles vão continuar cegos. Se não abrires os corações dos homens, eles vão continuar incrédulos. Se não destapares os ouvidos deles, eles continuarão surdos. Compadece-te de todos nós. Dá-nos tua graça, dá a mim, Senhor, graça para falar o que é certo e ao teu povo de reter tudo o que é bom. Em nome de Jesus, amém. Se você imaginar um pouquinho só, você vai ver que o cenário parece ser o de um circo romano. Porque nos circos romanos, naquela altura, estas coisas eram espetáculos. Você pensa em Roma, onde os cristãos eram jogados para as feras. Só que no circo de Jerusalém não era feras de 4 patas. Eram de 2 só. Eram homens que estavam ali para impingir toda a sua incredulidade, toda a sua ira contra as coisas que Deus faz. Porque Jesus Cristo passar por tudo o que passou era obra do Pai dele. Acredite se quiser. Estavam todos presentes para contemplar o espetáculo. Grupos diferentes estavam presentes, porque o texto fala que e todas as multidões reunidas, gente das mais variadas matizes, de todos os pensamentos, de todas as opiniões, inclusive seguidores dele, aquelas mulheres que o amavam, sua família, os seus discípulos que haviam fugido, escapado na última hora, quando ele foi preso. Todo mundo olhando de longe. Entretanto, verso 49, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Havia também os que o haviam crucificado
e o contemplavam de perto com uma maldade cheia de fúria. Havia outras pessoas que estavam de passagem e paravam para ver aquele espetáculo. E estes se uniram na zombaria àquele que estava na cruz do centro. Versos 35 a 39, me acompanhe, nesse mesmo capítulo. O povo estava ali e a tudo observava, veja, observava, contemplava, não é? Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava uma epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Diante daquele espetáculo, alguns meneavam a cabeça, outros levantavam a sua voz em zombaria, outros gesticulavam, mas todos unidos, alegrando-se diante daquele espetáculo. Que um homem que não se defendeu das acusações e que agora morria de forma terrível. Jamais a terra havia contemplado um espetáculo tão vil. Nunca alguém havia presenciado tanta injustiça, tanta zombaria, tantas palavras cruéis, tanta maldade, tanta vileza de uma só vez. O espetáculo foi tão detestável, se eu posso dizer, que a própria natureza levantou o seu protesto. De repente o sol, chocado com a cena, escureceu e por 3 longas horas a terra perdeu a sua luz. E a terra tremeu sobre os pés daqueles homens que zombavam do crucificado, e o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Percebam os sentimentos de horror produzido pelas trevas e pelo terremoto, que essas coisas causaram uma espécie de retrocesso de sentimentos. Havia zombaria, havia gozação de toda a natureza, mas depois que a natureza protestou, não houve mais zombaria, não houve mais pilhéria, mas as multidões solitárias voltavam para casa em pequenos grupos, silentes, e todos os homens, num gesto de pavor, à medida do costume oriental, batiam nos peitos. Muito diferente, poucos dias antes, foi a procissão saindo das portas de Jerusalém, que gritava: Rei dos judeus, crucifica-o! Diferente das multidões de agora. Agora todos vão para casa lamentando diante do acontecido. Observe como Deus tem poder sobre as mentes e sentimentos humanos. Veja como Deus toma o mais vil dos homens, o mais maldoso e o mais orgulhoso deles, e o torna intimidado, acovardado apenas com a manifestação da sacudidela da natureza, do apagar das luzes. Quão mais acovardados os homens ficarão diante do juízo final de Deus, quando esse Galileu aparecer em glória. Eles ficaram acovardados diante do que aconteceu ali, quando aquele Galileu expirou. Saíram chateados porque aquilo não agrada intimamente a ninguém, a despeito deles participarem zombeteiramente daquele espetáculo. E essa transformação memorável e repentina nos sentimentos daqueles homens é uma representação adequada daquelas coisas que mostram mudanças notáveis na vida de algumas pessoas.
Quão igualmente notável é a transformação que a visão da cruz tem causado em alguns de vocês, para não dizer todos. Eu diria muitos, porque sempre no meio do chamado povo de Deus, há aqueles que não creem nas coisas que são ditas. Mesmo no meio do culto de cada semana que se passa aqui, há aqueles que não têm entendimento nenhum das coisas de Deus. Muitos têm chegado à salvação através da simples contemplação desse espetáculo, que conseguem imaginar, ao ler a Escritura, entendendo pelo Espírito de Deus que foi por causa de nós, de você, que aquele espetáculo aconteceu. A cruz de Cristo tem causado muitas reações na vida dos homens. Tomara você creia em Cristo por causa da contemplação desse espetáculo. Primeiro ponto. Observe a lamentação das multidões diante do espetáculo da crucificação. Verso 48 novamente. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Nós não entendemos muito bem o que é esse bater nos peitos. É uma expressão de descontentamento, é uma expressão que é meio incompreensível para nós ocidentais. Mas nem todos batiam nos peitos pelas mesmas razões, pelos mesmos motivos. Todos estavam temerosos, mas nem todos temerosos pelas mesmas razões. As manifestações foram diferentes nas pessoas de acordo com a variação dos sentimentos delas. Havia muitas pessoas, sem dúvida, que estavam ali meramente movidas por uma emoção passageira. Elas haviam visto as agonias de um Galileu notável. Algumas coisas haviam chamado a atenção delas, porque perceberam que ele era algo mais do que simplesmente um homem comum, portanto temeram. Com uma espécie de temor indefinido, alarmadas, as multidões foram embora, porque no entendimento deles a divindade estava irada, porque fez o sol se apagar, fez a terra tremer. Muitos na manhã seguinte, no sábado chamado de aleluia para nós, em casa, levantando-se, já não se lembravam mais do que havia acontecido de emocionante naquele espetáculo. Não se lembravam mais do acontecido. Estavam prontos para um outro espetáculo que era relativamente comum naquela época, pois a crucificação era o modo legal da justiça romana se haver com os infratores. E a lamentação dessa gente não foi por uma profunda tristeza de coração. Na verdade, as emoções que nós temos passam rapidamente. Assim como elas vêm, elas se vão. Alguns de vocês se emocionam numa reunião como esta e ficam todos tocados e saem daqui e daqui a pouco se esquecem do que aconteceu aqui. Emoções chegam e emoções se vão. Quão frequentemente este é o sentimento que milhares de pessoas têm ao contemplarem a cruz, ao ouvir a pregação da cruz. Muitos se emocionam em ouvir um hino, uma canção, uma pregação, mas logo depois enxugam os olhos e tudo passa. E passa também o interesse pela cruz. Isto já aconteceu com quase todos nós, em algum grau. Muitos aqui neste lugar, tenho certeza disso, porque isso acontece em todo lugar, derramaram lágrimas aqui já por causa das coisas que ouviram. E depois tudo voltou a ser como era dantes. Uma senhora certa vez disse a um pastor, a um fiel pregador do evangelho, ela disse assim: pastor, eu vi coisas maravilhosas no culto hoje. Quase a igreja toda estava em lágrimas. E o pastor inteligentemente respondeu: há alguma coisa mais espantosa ainda, minha senhora.
é que a maioria daqui vai para casa e se esquece de que choraram aqui. Irmãos, até quando nós nos emocionaremos sem que isto seja expressão de real arrependimento? Sem a tristeza segundo Deus. Vocês e eu precisamos pedir a Deus que Ele nos dê sentimentos de dor, mas que revelem real conversão na alma, real arrependimento. Até quando nós vamos ficar nesse vai e vem de sentimentos sem que isto resolva o nosso comprometimento? Houve outros que exibiram outro tipo de emoção diante daquele espetáculo. Certamente alguns de nós, se não quase todos nós, ao contemplarmos, se pudéssemos estar lá para ver aquele show, aquele espetáculo, como é que chama hoje? A reality show. Se todos nós estivéssemos presentes ali, todos nós ficaríamos compadecidos diante de tanta injustiça cometida àquele homem. O crucificado era inocente. Estas injustiças provocavam nas pessoas um sentimento de profunda tristeza até. Eu vou imaginar aqui o que alguns conversavam. Eu vi tudo. Ele não era culpado de nada. Eu vi falar que ele era bom, que ele fazia bem aos outros, que curava enfermos, que dava pão aos famintos, que dava vista aos cegos. Eu era vizinho da família dele. Nada do que ele fez contrariou a lei de Deus. Ele era puro e santo. Mas os nossos compatriotas mataram aquele homem. Que injustiça! Sim, disse o outro. Quando eu fui levado pela multidão e levantei minha língua contra ele, quase não me contive, mas fiquei com vontade de zombar do inocente, então me apavorei quando o sol se apagou e quando a terra tremeu. Tais sentimentos poderiam permanecer, mas eu suponho que eles não podem trazer um sincero arrependimento. Os homens podem sentir tristezas por verem um inocente ser tratado maldosamente. Podem sim. Todavia, esses sentimentos não fazem os homens perceberem em Jesus mais do que um inocente sendo tratado de maneira indevida. E a emoção passa, e o resultado moral e espiritual não é de grande valor. Quantas vezes nós percebemos em nossos ouvintes nós pastores percebemos isso, essa mesma descrição de emoção. Alguns têm tristeza por Cristo ter morrido daquele jeito. Eu li que um rei de França, quando leu sobre esse espetáculo da crucificação, disse: eu queria ter 10.000 dos meus soldados ali naquela manhã, e eu teria cortado as gargantas deles, tão logo eles botassem as mãos em Jesus. Mas tais sentimentos não revelam nenhum tipo verdadeiro de arrependimento de seus pecados. A cruz de Jesus não é nada mais, nada menos do que um espetáculo de um mártir. Olhe para a cruz e veja, além de um espetáculo de injustiça, ali estava a expiação, o pagamento da culpa de pecadores. Há uma música americana antiga, que não se canta mais, que dizia assim: Were you there when they crucified my Lord? Você estava lá quando crucificaram meu Senhor? Era por você que ele estava sendo crucificado. É por sua causa que aquela morte aconteceu. Ele estava substituindo você ali na cruz. É assim que você deve pensar ao contemplar o espetáculo.
após participar do martírio de Jesus Cristo, depois de zombar dele, juntamente com outros companheiros, quando viu o sol se apagar e quando percebeu aquelas coisas todas tremendo debaixo dos seus pés, o centurião deu glória a Deus e disse: verdadeiramente este homem era justo. Os que chegam a este ponto começam a entender qual é a maneira certa de contemplar este espetáculo. Esse homem se viu na cruz, esse carcereiro, esse centurião viu seus pecados sendo traspassados naquele Redentor. E a Bíblia diz que os que traspassaram Jesus haverão de vê-lo na sua vinda. Não sei como é que Deus vai inventar esse troço, mas o texto fala a verdade. Deus fala a verdade. Bem-aventurados são os olhos que conseguem ver seus pecados sendo pagos naquele espetáculo. E eu queria que Deus trouxesse vocês hoje à cruz do Redentor. Eu não conheço vocês, não sei quem é cristão, quem é remido, quem não é, não sei. Eu só sei que você precisa ser trazido à fé. Você precisa ser pinçado e ser trazido das trevas para a luz, como eu mencionei hoje pela manhã. Para que vocês aprendam olhando esse espetáculo, contemplando a cruz, vocês vejam seus próprios pecados sendo pagos naquele show. Vendo o justo morrendo pelos injustos para conduzir vocês a Deus. Mas largue sentimentos inúteis. Não procure emoções que chegam e que se vão. Mas peça a Deus a graça de, em contemplando as coisas da cruz, ter dentro da alma reais sentimentos que revelam arrependimento verdadeiro, e assim você venha tomar posse da vida eterna. Segundo ponto, observe a lamentação que o povo de Deus deve fazer diante do espetáculo. Se você vai pertencer ou pertence ao povo de Deus efetivamente, lamente aquilo com sinceridade de coração. Contemplando aquele espetáculo, saia como aquele publicano que, vendo aquilo, disse: "Sê propício a mim, pecador, tem compaixão de mim, pecador, tem misericórdia de mim, pecador." Sem misticismo piegas, pela fé, tente visualizar o espetáculo do Calvário. Note bem, lá no centro, entre dois ladrões, o Filho de Deus encarnado tem os seus pés e as suas mãos encravados no madeiro. E ele está em grande angústia que palavras nossas não podem descrever. Olhe-o bem, fixe nele os olhos. E aquele que foi adorado por anjos, está agora moribundo por causa dos filhos dos homens. O destruidor da morte está sendo morto. Bata no peito agora se você vê nele os seus próprios pecados. Sim, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, agora em zombaria. Homens colocam uma coroa de espinhos sobre ele. Se vira, Rei dos Judeus. Sai da cruz, desce se tu és filho de Deus. O rei pendurado numa cruz. É algo irônico. Você não pensa muito nisto, você não reflete, você não pondera muito sobre isso. Contemple o espetáculo da cruz e veja a grandeza dos seus pecados. Se os seus pecados não fossem tão grandes, não precisaria um sacrifício tão grande por uma pessoa tão grande, tão importante. A grandeza dos pecados
dos homens requer uma pessoa infinita que possui natureza humana para que esses pecados sejam removidos. Deus tem que encravar na cruz os nossos pecados na morte do seu Filho. O nosso débito foi pendurado na cruz, disse Paulo. A nossa dívida foi paga na cruz. Por causa dos pecados nossos, eu gostaria que Deus nos desse senso de pecado. Tem faltado muito à igreja contemporânea senso de pecado. Nós não choramos pelos nossos pecados. Muitas vezes nós fazemos a nossa profissão de fé e vemos a igreja e tal, mas falta a muitos de nós o senso de quem teve os seus pecados pagos. E a tristeza devia invadir o nosso coração pelo fato dele ter morrido por causa de nós e por causa dos nossos próprios pecados, nós o colocamos na cruz. Grandes são as nossas culpas, é pena que a gente não entende isto. Grandes são as nossas culpas. Por isso, grande é o sacrifício, grande aquele que se deu em sacrifício. Grandes doenças exigem grandes remédios. Fortes remédios. E o pecado é alguma coisa extremamente grave. Eu espero que você entenda isso, que o Santo Deus faça o que eu não dou conta de fazer. Ele mostre a você o que eu não dou conta de mostrar. Ele internalize a sua verdade em você, coisa que eu não dou conta. Eu só posso falar aos seus ouvidos malemar. Mas eu peço ao Santo Deus que Ele aplique a sua palavra, escancare o seu coração e ponha não somente a sua luz, como eu falei pela manhã, mas ponha a verdade sobre nós e a verdade que Jesus Cristo nos traz, de que é sem derramamento de sangue, não há remissão, e você é herdeiro destas bênçãos, porque Deus colocou você em Cristo Jesus. Contemple o espetáculo da cruz e veja não simplesmente a grandeza, mas a vergonha dos seus pecados. O pecado deve ter sido alguma coisa muito vergonhosa para Deus para fazer o que fez. Quanto mais sujo você é, menos você se enxerga. Eu lembro que eu era menino e gostava muito de futebol. Até hoje eu gosto, mas hoje não dou conta de correr mais. Aí eu brincava na rua, lá em casa era tudo terra, e eu... a noite estava chegando e a gente estava jogando bola na rua, aquela poeira danada, menino pulando aqui, pulando ali, tal. Chegava em casa, minha mãe falava assim: vai tomar banho, meu filho, vai tomar banho, como toda mãe fala, não é? E eu fazia assim, dizia: mamãe, ó, estou jóia, estou limpo. E lá em casa não tinha luz elétrica, era luz de lamparina. E quanto menos luz você tem, menos você se vê sujo. Aí ela pegava e fazia assim, ó. Saía aquelas bananinhas assim. Aí eu via, pelos olhos da mamãe, a sujeira do meu corpo. Eu espero que você tenha olhos para ver a sujeira sua e ver a culpa sua, a grandeza dos seus pecados e a vergonha deles. Por que eu digo vergonha? Porque se o pecado não fosse algo vergonhoso, Jesus não teria que suportar a cruz. Escuta lá, Hebreus 12. Jesus Cristo, em troca da alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, não fazendo caso da ignomínia. Isto é, Ele passou vergonha para que eu fosse livrado da vergonha. A vergonha de ficar exposto diante da condenação, perante os homens e perante os anjos. Olhe para aquele espetáculo, pecador. E envergonhe-se em pensar que Jesus tomou o seu lugar, passando as maiores humilhações por sua causa. Pense em quem Jesus era e envergonhe-se. Mas na verdade a vergonha ficou para Ele. E Ele suportou para poder livrar-nos dela. Não foi suficiente para os homens crucificá-lo. Eles o insultaram, como se não fosse bastante, zombaram das suas orações,
zombaram dos seus ofícios de sacerdote, profeta e rei. E clamores angustiantes de Jesus foram motivos de jocosas brincadeiras. Quando ele, em extrema sede, pediu água, zombando dele, deram-lhe fel. Perceba quão vergonhosos são os nossos pecados, porque foi causa desses pecados que Deus o expôs à vergonha. Olhe para a face de Jesus e veja as marcas profundas de angústia que indicam sua tristeza interior, que transcende as dores corporais. Porque os dois crucificados, um aqui, outro aqui, também tiveram dores físicas. Foram atravessados nas mãos e nos pés. A dor física é a coisa menor. Mas Jesus Cristo sofreu a dor moral de ser tratado como um pecador, sendo absolutamente inocente. Sofreu a ira divina para livrar você da ira. Sabe de quem Jesus Cristo nos livra? Arrisque. Eu não disse de quê. Disse, de quem Jesus Cristo nos livra? Arrisca. Jesus Cristo nos salva de Deus. Jesus Cristo nos livra de Deus irado. E a cruz é demonstração de que Deus veio com toda a força em ira, para que um dia nós fôssemos libertos da ira. Que vergonha. Passou Ele por nossa causa, foi tratado tão injustamente, tão vergonhosamente. O que você vê quando contempla o espetáculo da cruz? Eu queria ouvir de vocês algumas respostas. Eu vou dar algumas sugestões. Eu queria que você dissesse: quando eu contemplo o espetáculo da cruz, eu vejo a ira de Deus contra os meus pecados que cai sobre o meu Redentor. Então, frequentemente eu ouço gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Que coisa maldita devem ser os meus pecados e que maldição deveria vir sobre mim, não tivesse Jesus se interposto entre eu e Deus. Se Jeová, ou Jeová, tivesse poupado seu filho, eu não poderia ser poupado. Eu seria condenado, justamente. Porque Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, para que nós fôssemos poupados. Eu queria que você respondesse: quando eu contemplo o espetáculo da cruz, eu vejo Jesus se oferecendo ali voluntariamente. Ele não precisava ter morrido se não quisesse. Só se ele não morresse, certamente redenção não haveria, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e você não pode morrer por causa dos seus pecados. Se você morrer por causa dos seus pecados, você vai para os quintos dos infernos, porque não tem redenção, porque pecador não pode pagar e ser redimido. Ele fica pagando uma conta antiga, uma conta que não para nunca, porque a morte dele não transforma o coração dele, não vivifica a ele. Mas Cristo Jesus obedeceu ativa e passivamente. Ele conseguiu vida eterna para nós e conseguiu a libertação da ira de Deus para nós. Contemple a cruz com esses olhos. Ele fez isso voluntariamente. Não diga: eu pequei porque fui obrigado a pecar, eu fui forçado a pecar. Mentira, você nunca é forçado a pecar, a não ser que você diga: eu fui forçado pela minha própria inclinação pecaminosa. Mas só que ela é sua, então não é forçado. Você sempre peca voluntariamente, você sempre peca porque quer. Então Jesus Cristo também voluntariamente, Ele quis fazer o que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Por isso que Ele, numa frase fantástica, disse assim: eu dou a minha vida para tê-la de volta, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu a dou espontaneamente.
voluntariamente. Eu queria que você respondesse aquela pergunta. Quando eu contemplo o espetáculo da cruz, eu vejo o remédio para o pecado sendo desprezado, rejeitado até hoje por tanta gente. Se o pecado tem a ver com rebeldia, como aconteceu lá no princípio, os pecados dos homens hoje têm a ver com ingratidão. O pecado da rebelião é vil, mas a ingratidão ainda é mais vil. E aquele que está pendurado na cruz é alguém que jamais você amou. É alguém com quem você jamais se preocupou. É alguém a quem você jamais orou. É alguém em quem você nunca confiou. É alguém em quem você nunca serviu. Muito menos adorou. Porque você pode até vir aqui participar formalmente do culto, mas sem verdadeira adoração, porque você não conhece quem é Jesus Cristo. Esse pendurado no madeiro tem convidado você, por sua bondade. Ele tem chamado esses pecadores, dito assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como é que fala sobre o jugo? Ele fala que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Tomem o meu jugo que eu tomo a canga de vocês. Eu levo o pesado. E vocês vão ver que meu fardo é suave, é leve. Eu não estou acusando você de pecador, não precisa. Mas é possível que você não saiba disto. Porque você não tem luz para ver. Eu trabalhei com isso hoje de manhã. Você não consegue se enxergar. Você não consegue se ver, você é impotente. Estou sendo muito desaforado, né? Mas é assim que a Escritura diz. Você não se vê como Deus vê você. A despeito de você saber tantas coisas que Deus está fazendo na sua família, em várias pessoas que você conhece, você é ingrato. Você até zomba dele. Eu estou persuadido de que há eleitos de Deus neste auditório meu, nesta noite, mas que ainda não são crentes. Um dia Deus vai mexer em vocês, um dia Deus vai dar luz a vocês, um dia vocês vão olhar o espetáculo da cruz com olhos corretos, com perspectiva correta. Um dia vocês virão à fé, um dia confessarão a Cristo como Salvador, mas ainda hoje desprezam o Salvador. Isso é ingratidão. Vocês sabem das mudanças que Deus fez nos filhos de vocês, nos parentes de vocês, nos amigos de vocês, e vocês ficam ingratamente nos lugares de contemplação zombeteira. Quando eu contemplo o espetáculo da cruz, eu me faço uma porção de perguntas. Até quando eu ficarei impassível diante do espetáculo? Até quando falarei de Cristo às pessoas com um espírito indiferente? Até quando pregarei sobre a cruz sem o coração aquecido? Até quando exibirei tanta ingratidão ao meu Salvador, enquanto Ele mostra tanta seriedade em seu interesse por mim? Até quando não serei consagrado inteiramente ao Salvador? Até quando serei desleal? Até quando o meu coração não vai pulsar fortemente por Ele, quando Ele tem todo o seu coração em mim? Até quando terei somente parte do meu ser nele? Até quando? Até quando? Então, eu costumo dizer de mim para comigo: ó meu coração, até quando vai ser assim? Fala com você. Tenha o hábito de conversar com você, não simplesmente com Deus, mas com você também. Não é que você possa fazer alguma coisa com você. O salmista conversava muito consigo. Ó minha alma, por que estás abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Ó minha alma, espera em Deus. Ó minha alma, louva ao Senhor. Ó minha alma, bendizei ao Senhor. Conversa com sua alma.
certamente levado pelo Espírito de Deus. Se você contemplar a cruz, quiser bater no peito, como faziam os médio-orientais, aprenda a chorar pelos seus caminhos e siga. Mas deixe-me dar um outro tom a esta minha pregação. Naqueles dias, aquele espetáculo era terrivelmente dolorido. Para mim, hoje não é mais assim. Os discípulos de Jesus, aqueles que ficavam de longe olhando o espetáculo, eles não sabiam o que ia acontecer depois, nem mesmo que ele haveria de ressuscitar. A ressurreição foi uma grande surpresa para a maioria deles. Hoje eu sei o que aconteceu. As notas do Calvário, para mim, não são somente tristes, mas elas têm uma tonalidade alegre. Elas me soam musicalmente belas também. Afinal de contas, eu não estou na mesma condição dos espectadores daquele triste espetáculo. Jesus não está mais morto agora, mas Ele é o Senhor vivo. Ele não é motivo para a minha lamentação mais, mas a minha tristeza se converteu em alegria, e a minha tristeza se converteu em ação de graças. Agora Ele reina gloriosamente e não mais está pendurado no madeiro. Ele apareceu aos seus discípulos e agora nos tem falado nestes últimos dias. Não lamente a sua morte agora. Se você quiser lamentar, lamente os seus pecados. Lamente porque foi por sua causa que aquele espetáculo aconteceu. Mas Jesus é vivo e não morrerá mais. A cabeça que uma vez foi coroada de espinhos, agora é coroada de glória. Você que é remido por Cristo Jesus, e aqui há muitos deles, agradeça ao céu, porque a morte não tem mais domínio sobre ele, e porque ele conquistou a morte, e você um dia vai ser também livre da morte. É como uma mulher que está para dar à luz, e está em dores muito fortes, mas quando o filho nasce, ela nem se lembra mais das dores pela alegria de ter nascido um filho. As mulheres mais do que os homens entendem isso. Isso aqui é bíblico. Assim, no pensamento do Senhor ressuscitado que tomou posse da coroa, esqueçamos a lamentação da cruz e das tristezas daquele doloroso espetáculo. Se eu puder dizer isto, eu digo, deixe os sinos dobrarem dentro de você, porque pela morte de Cristo, as coisas infernais foram deixadas de lado, porque a ira de Deus foi satisfeita e Deus não virá mais atrás de você para puni-lo. Isso aqui só para aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, só para aqueles que tiveram a luz de Deus internalizada no coração deles. Alegrem-se porque de lá para cá, daquele espetáculo para cá, milhões e milhões têm sido salvos. E você vai encontrar uma porção deles do outro lado da existência, uma multidão grande e inumerável, de companhia de remidos de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações. E eles estarão vestidos todos de vestiduras brancas. Não vai haver competição de beleza, viu, meninada? Porque todo mundo vai ter o mesmo vestido. Todo mundo lavado pelo mesmo sangue, todo mundo nivelado pela obra de Cristo Jesus. Mas vocês vão ser mais bonitos do que agora. Gostou, né? Os nossos pecados eram certa vez escarlate, vermelhos como o carmesim. Mas agora estas coisas todas foram alvejadas no sangue do Cordeiro e se tornaram alvos como a neve, brancos como a lã. Porque Jesus Cristo, por causa daquele espetáculo, trouxe a você vitória. Você verá aquelas pessoas porque você estará entre eles. Você será um deles. Tudo por aprender a contemplar de modo correto aquele espetáculo. Regozije-se por isto.
A grande alegria nossa é que a cruz foi o lugar onde Deus foi mais glorificado. Pode parecer isso estranho, contraditório, mas a cruz é o lugar onde a glória amorosa de Deus, a glória bondosa de Deus, a glória misericordiosa de Deus se tornou evidente. É verdade que Deus era um Deus irado, mas o seu amor foi tão grande que Ele próprio arranjou alguém para pagar a conta. E o envergonhou, e o humilhou, e o fez-lo sofrer. Tudo isso por sua causa. Você conhece a história. Portanto, não seja ingrato, regozije-se e cante louvores a Deus, conte destas coisas às pessoas, vai e conta aos outros o que Deus tem feito por vocês naquele show. Jesus era como um vaso de alabastro, ou seja, um vaso de perfume, um vidro precioso do mais belo e gostoso e cheiroso perfume. Os homens, Deus por detrás, quebraram o vaso, e então o perfume se espalhou. E o perfume atingiu os mais longínquos rincões no mundo inteiro. Da cruz, o perfume derramou-se e encheu o mundo com sua fragrância. E agora você e eu temos que ser o bom perfume de Cristo Jesus. Nós temos que fazer com que o nome de Jesus seja honrado. Contar daquele espetáculo como alguma coisa triste, mas que redundou em alegria. De uma aparente derrota que trouxe vitória. Do inferno que leva para o céu. Eu podia poeticamente dizer, ó natureza, adorando a Deus com tuas montanhas, vales e florestas, tu não és capaz de glorificar a Deus como Jesus Cristo glorificou. Ó céus, todos os teus anjos rejubilantes com os teus querubins e serafins, com o esplendor dos teus hinos e das tuas harmonias sem fim, tu não podes revelar a justiça de Deus como Cristo a revelou quando foi pendurado naquele espetáculo. Ó inferno, com os teus horrores infinitos e chamas inapagáveis, e dores e ranger de dentes, com as tuas torturas físicas e espirituais, tu não podes revelar a justiça de Deus, como Cristo a revelou quando foi pendurado no madeiro naquele espetáculo. Ó terra, ó céu, ó inferno, ó eternidade, ó coisas do presente, ó coisas do porvir, visíveis e invisíveis, vocês são apenas espelhos embaçados da divindade comparados ao Cordeiro, sem defeito e sem mácula, naquele espetáculo. Ó Deus, eu não vejo nenhum outro lugar como te vejo no Gólgota, onde o Verbo encarnado revela a tua justiça e o teu amor, tua santidade e tua ternura. Ali tu foste mostrado em teu esplendor e em tua glória. Para terminar, com que olhos você contempla este espetáculo? Como é que você vê o show da cruz? Você tem visto com emoção algo que depois de algum tempo passa e tudo volta como era antes? Você tem visto o espetáculo da cruz com tristeza por causa de uma grande injustiça cometida? Contemple a cruz como se fosse o único culpado daquele espetáculo. Veja o Redentor tomando as suas penas. Chore se quiser, mas chore de arrependimento e deposite a sua confiança em Jesus o Salvador. E eu falo a vocês que estão aqui nesta noite, deveria ser seu aquele pagamento. Se foi seu, se você estava lá quando o Senhor morreu, se você estava representado ali na cruz, se você estava unido a Cristo Jesus ali, então creia. O hino que a gente canta sempre, né? Com Cristo unido na morte da cruz. Se você estava unido a Cristo Jesus, cante louvores, bendiga ao Senhor.
partilhe das bênçãos que Deus lhe tem dado, por causa daquele espetáculo. Todavia, contemple o espetáculo da cruz com regozijo hoje, porque ali está a sua vitória ao cristão. Ali está o teu Deus triunfante sobre a tua morte. E a morte não vai ter vitória mais sobre você. A cruz, para alguns, é símbolo de derrota, mas todos nós ostentamos a cruz. Alguns de nós têm medo de parecer católico, né? Como se a cruz fosse, como é que chama? Fosse algo que só eles pudessem usar. Isso aqui é nosso. Isso aqui é do cristianismo todo. Ostentem a cruz. Não sendo piegas, mas para que você nunca esqueça do que foi feito no seu lugar. Para que você não se esqueça dos resultados daquele espetáculo. Ali Satanás foi derrotado. Ali Deus triunfou em Cristo na cruz. Regozije-se agora ao contemplar a cruz, se você é um daqueles por quem Cristo morreu. Se você está unido a Cristo Jesus, contemple a cruz de um jeito que você saia humilhado e Deus seja exaltado. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê a paz. Na graça, no amor e na comunhão do Pai, Filho e Espírito Santo, hoje e sempre. Amém.